você! A gente começa a semana com um assunto sobre saúde, sempre com a presença do Hospital Pio XII e um assunto super importante. A gente vai falar do papel da nutrição para os pacientes que estão internados. Mas também tem outros destaques, outros assuntos no Falando Nisso que você vai ver agora. O Falando Nisso Band está no ar. Custo alto, novos medicamentos contra a obesidade. Estamos apenas no começo. As pesquisas com essa nova classe de medicamentos continuam, mas elas já indicaram, não é para todo mundo e é necessário acompanhamento médico. Proteína para o mundo. Exportações de ovos dobram em 2023. O brasileiro come, em média, 241 ovos por ano, mais do que a média mundial, que é de 230. Mesmo com a expansão das exportações, menos de 1% da produção é vendida para outros países. E o setor afirma que é possível ampliar os negócios internacionais sem desabastecer o mercado interno. Vacina contra a chikungunya. Testes têm resultados positivos. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan realiza um teste complementar para avaliar a segurança e eficácia do imunizante em 750 adolescentes de 12 a 17 anos. E no estúdio vamos falar sobre desnutrição intra-hospitalar com o Hospital Pio XII. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho. O Falando Nisso Band começou. Então a gente começa o Falando Nisso dessa segunda-feira com uma mensagem super importante para você, que fala sobre ser seletivo. Ser seletivo poupa energia, gente. Isso é válido tanto para pessoas, lugares, conversas, redes sociais, trabalho e prioridades, né? Foque naquilo que faz a sua energia expandir. E aos poucos a gente consegue ter essa percepção, né? O que é válido focar minha energia? O que não é válido? O que é melhor deixar de lado? Pra gente se poupar e ter uma vida melhor, mais tranquila. Tá bom? Vamos falar sobre kit? Um kit incrível da Sicredi pra você. Vem aí um chapéu super bonito, tem um boné também estiloso e uma frasqueira. Essa frasqueira aí dá para você viajar, dá para você ir para a praia, viajar de avião, ir para Expo Agro também, porque tem esse chapéu lindo que o Luquinhas está vestindo, está colocando. E aí, para você concorrer, tem que curtir a foto oficial, que é essa, no nosso Instagram, @FalandoNissoBand, seguir a Sicredi e marcar 2 amigos por comentário, tá bom? Dia 31 de julho, a gente já vai trazer o resultado. E já que eu falei sobre a Expo Agro, tem mais um sorteio rolando. Ó, que delícia! Tá a fim de curtir uma noite super animada, com comida gostosa, boa música, também de Cleiton e Romário, lá no Jacaré Expo Agro? Então, é só você mandar um recadinho pra gente no nosso WhatsApp, que já tá comigo aqui, que é o 12 99716 7989. E aí você tem que escrever "Eu quero", tá bom? Depois do programa, a nossa produção vai entrar em contato com o sortudo que vai ganhar um par de ingressos para curtir a Expo Agro no domingo, dia 23 de julho. Então já pode mandar pra gente "Eu quero" e você já vai estar concorrendo, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que abre o nosso assunto do dia, falando sobre saúde com o Hospital Pio XII. Corre lá para você também responder 2 perguntas. Sabe qual é a principal causa de desnutrição? 69% dizendo que não sabe quais são as causas ou qual é a causa, né? Segunda pergunta, sabe como é feito o tratamento? 77% também dizendo que não. Pois é, né? Qual que é a importância da alimentação para os pacientes que estão internados? Como as diversas especialidades, como os nutrólogos, os nutricionistas, podem ajudar na recuperação desse paciente? Hoje o nosso entrevistado é o médico nutrólogo do Hospital Pio XII, que é o Dr. Vitor Andrade Regis. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Águida. Boa tarde. Boa tarde.
Prazer estar aqui, prazer poder falar sobre esse assunto que é tão importante. Eu acho até que é essencial, né? Porque sem uma boa nutrição, independente se é um paciente internado ou não, a gente sofre as consequências, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais estando internado, que já é uma situação um pouco diferente, né? Onde você já está mais frágil, sem dúvida. Então vamos lá, qual que é o papel do médico nutrólogo no hospital, doutor? O médico nutrólogo, o papel dele como especialidade é tratar e prevenir as doenças relacionadas ao âmbito nutricional, né? Então, de uma maneira geral, ele consegue, dentro do hospital, intervir nos pacientes que já vêm com algum problema nutricional ou com alguma doença que pode acarretar algum problema nutricional. Hipertensão, diabetes, obesidade são as principais acometimentos da nossa população de uma maneira geral e também dos pacientes internados. Legal. E aí, qual que é o impacto da nutrição em pacientes que estão hospitalizados? É um impacto diferencial, tanto do ponto de vista, acho que são vários os aspectos, tá, Águida? Tanto na questão de a experiência do paciente, estar internado lá no momento de fragilidade e você já ter essa situação da dieta que é tão particular de cada um de nós, né? Não vai ser a comida da sua casa, mas é algo que o hospital tende a oferecer de uma maneira mais individual, mais personalizada, possivelmente, né? E o impacto é não só esse, da percepção, também no desfecho das doenças do paciente, no desfecho da internação desse paciente, como isso vai se suceder. Legal. E daí qual que é a importância da alimentação na saúde e também quando o paciente está doente? Exatamente, são dois momentos muito importantes, né? Tanto da prevenção das doenças, então quando a gente fala propriamente da própria hipertensão, da obesidade, da diabetes, a gente consegue ter num contexto alimentar muitas coisas que previnem essas doenças, ou pelo menos retardam essas doenças quando a gente fala num contexto genético, talvez. Então isso é importante nesse ponto alimentar, a gente tratar sobre isso e pensar em ter uma alimentação o mais balanceada possível. E já o paciente internado, ele já está naquele momento que ele já tem algum acometimento nutricional de uma maneira geral, né? Seja qualquer que for a doença dele, ele vai ter normalmente alguma particularidade. Nesse momento é interessante a gente tentar diversificar dentro das nossas possibilidades e trazer a parte alimentar como um conforto, mas também com seriedade, tentando tratar aquela doença que trouxe ele para o serviço. E eu imagino um cenário que deve ser muito comum, que é a questão daquele paciente que chega ao hospital já com um quadro de deficiência nutricional e que muitas vezes não tem aquela orientação necessária. E o papel de vocês também é esse, né? De orientá-lo depois no pós, né? Quando ele volta para casa. Sem dúvida, isso é bem frequente, esse é o nosso dia a dia, Águida. É muito difícil, apesar de cada vez mais se ter acesso a alimentos de uma maneira geral, eles nem sempre são nutritivos, não são nutricionais. Então o paciente já chega um pouco, na grande maioria, um pouco debilitado nesse sentido, principalmente se é uma doença como um câncer, por exemplo, que é uma doença que vai demandando a médio e longo prazo o estado nutricional desse paciente. Então ele já chega bem consumido no serviço. Então esse papel, esse impacto, eu acho que é muito importante, não só do nutrólogo como um todo, mas também da nutrição, da nutricionista, do nutricionista, da equipe como um todo. Você tocou num ponto agora, falando sobre nutricionistas e os médicos nutrólogos. O Lucas, que é o nosso querido, ele não está aqui hoje porque está tirando uns dias aí de folga, então ele saiu do estúdio, foi para as ruas, porque tem perguntinhas também das ruas da nossa região. Vamos dar uma olhada. Oi, amiga. Oi, pessoal de casa. Tô aqui em Jacareí como jacariense. Carlos, tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo. Quero saber de você o seguinte, você sabe a diferença entre nutricionista e nutrólogo? Olha, exatamente eu não sei. Tá? Mas você já passou em algum nutricionista? Já, nutricionista já passei. E no nutrólogo, já passou? Não, no nutrólogo nunca passei. Então vamos pro estúdio aprender para saber se é importante a gente passar nos dois? Com certeza, vamos sim. Vamos lá então. É isso, para a gente aprender bastante aqui, né, no tema de hoje, falando sobre a importância da nutrição. Então, qual é a diferença do nutricionista para o nutrólogo? Mas eu acredito que um complementa o outro, pelo menos na questão da vida hospitalar. Sem né? dúvidas.
Olha, Agda, acho que essa é a pergunta que eu mais tenho que responder depois de como eu faço para emagrecer. Sem dúvida, emagrecer é a primeira? Com certeza. Principalmente no âmbito ambulatorial, né? Eu acho que é a pergunta que mais vem mesmo. Qual que é a diferença dos dois profissionais? O nutrólogo, ele é um profissional médico, né? Então ele tem uma formação médica, faz a faculdade de medicina e segue depois para a sua especialização. A nutrição faz a faculdade de nutrição e também pode se especializar ou não em alguma área. Mas são especialidades que se completam totalmente, principalmente no campo hospitalar, onde a gente precisa ter um cuidado do paciente como protagonista desse processo todo, né? E nós, sendo multidisciplinar, interdisciplinar, cada um fazendo um papel e alguma situação na sua área, o melhor para o paciente. Legal, mas o que cabe ao médico nutrólogo ali em, por exemplo, orientar o paciente? Qual é a sua função e o que, de repente, cabe à nutricionista? Tá. Pode dar claro, exemplos? claro. Não, tem vários campos, falando só propriamente da parte hospitalar. Sim. A nutricionista, sendo bem simplista, ela pode ser uma nutricionista de produção, que vai cuidar da parte da comida propriamente do paciente, do processo, que vai ali, e uma nutricionista clínica, que é também a que vai em beira-leito, vai tirar a medida dos pacientes, vai ali adaptar cardápio, vai fazer algumas situações para o próprio paciente no beira-leito, né? O nutrólogo, especificamente do hospitalar, ele age no beira-leito. Também conversando com o paciente, vendo essa tolerância, vendo depende do tipo de alimentação que ele vai receber, por via oral, por catéter nasointeral, por nutrição parenteral pela veia. São esses os caminhos que a gente tem pensando em nutrição. Esse é um papel que o nutrólogo também faz, né? Tem também um papel um pouco mais administrativo, onde o nutrólogo ele é responsável pela coordenação da MTN, que a gente chama, que é a equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que cuida e que legisla sobre as situações alimentares do hospital. Quais tipos de dieta vão ser recebidas, quais processos vão acontecer, mais ou menos nesses processos assim. Legal. Daqui a pouco, então, o doutor volta para falar mais sobre a questão da nutrição para pacientes internados. E eu já vou deixar uma perguntinha para ele responder no próximo bloco, que me surgiu agora. Qual que é a porcentagem de pacientes que chegam ao hospital e chegam desnutridos, né, com falta de vitaminas e tudo mais? Daqui a pouco a gente volta. A gente continua falando sobre saúde e sobre algo interessante. Especialistas acompanham uma revolução no tratamento contra a obesidade em todo o mundo, mas os custos dos novos remédios ainda são altos. A gente vai ver na reportagem de Olívia Freitas. A promessa é sedutora: eliminar até 17% do peso corporal com um medicamento. É o apelo do Wegovy, que deve chegar no Brasil no segundo semestre e foi aprovado pela Anvisa para o tratamento contra a obesidade. Ele tem o mesmo princípio ativo de um campeão de vendas no mundo hoje, o Ozempic, que a Fabiana usou por 8 meses. E aí eu fui no endocrinologista e aí ele me indicou, ele falou, olha, você quer perder peso rápido? Vamos usar o Ozempic. E a maioria das pessoas que estão tomando estão ganhando aí, perdendo aí uns 15% a 10% do peso. A caixa chega a custar R$1.000, o suficiente para 4 aplicações. A indicação do Ozempic é para diabetes tipo 2, mas é o efeito na perda de peso que fez o remédio desaparecer das prateleiras das farmácias, consumido sem receita médica. Muita gente hoje em dia pede esse medicamento. Eu diria o seguinte, hoje em dia na mesa de um restaurante, você escuta pessoas que não são médicas passando essa medicação um para o outro. O segredo é a semaglutida. A substância imita um hormônio produzido no intestino, o GLP-1. Quando a pessoa se alimenta, ele avisa para o cérebro que é hora de diminuir a fome e aumentar a saciedade. Para muitos, eles inauguram uma nova era no tratamento da obesidade. O que tem diferente dessa nova classe terapêutica? Primeiro, não provoca problema psiquiátrico, protege sob o ponto de vista cardiovascular e promove perda de peso sem alterar o comportamento. Estamos no maior centro de estudos sobre obesidade da América Latina, na Universidade Estadual de Campinas. Diversas pesquisas hoje, no Brasil e no mundo, estudam os chamados hormônios intestinais. E é por isso que as pesquisas não param, né, doutor Bruno? Não param e são necessárias. O tempo todo. Sem dúvida. E o que a gente vai ver nos próximos anos já começa a ser desenhado por aqui. A lista é longa de vários medicamentos que estão sendo desenvolvidos para promover o quê? Mais saciedade, menos fome e maior gasto de energia, queimar mais calorias. Estamos apenas no começo.
As pesquisas com essa nova classe de medicamentos continuam, mas elas já indicaram, não é para todo mundo e é necessário acompanhamento médico. Os principais efeitos colaterais são enjoo, vômito e problemas intestinais como constipação ou diarreia, além de desidratação. Deve ser associado a uma rotina de exercícios e também reeducação alimentar. Desde distúrbios da glicemia, como até alterações mais graves no paciente, que devem ser monitorados por um médico adequado. A busca do tratamento da obesidade, seja através de medicamentos ou através de cirurgia bariátrica, só deve ser feito quando há indicação do tratamento da obesidade, não somente por questões estéticas. Indicação e é assim, num geral, né? Não adianta só tomar a medicação e não fazer as outras coisas que são importantes, como a gente viu na matéria, como a questão da alimentação, da atividade física. Tudo tem o seu papel diante de um setor para a gente poder emagrecer com qualidade de vida, né? No próximo bloco, a gente volta para conferir que as exportações de ovos dobraram em 2023. A gente volta para te contar daqui a pouco e também vamos falar mais sobre o papel da nutrição para a qualidade de vida dos pacientes com o Hospital Pio. A gente começa a semana falando sobre saúde com a presença do Hospital Pio XII e com um assunto muito importante e essencial, né, que é a recuperação de quem está internado. E sobre a nutrição. Nosso entrevistado hoje é o médico nutrólogo, o Dr. Vitor Andrade Regis. Doutor, eu vou começar fazendo algumas perguntinhas que chegaram aqui e também alguns comentários. Vamos começar, Rafa? Você pode colocar para mim, por favor? Olá, boa tarde. Esse doutor que está no programa é o melhor doutor que já vi numa consulta. Doutor Vitor ajudou muito a cuidar de mim e da minha família. Que legal, né, doutor? Olha, muito obrigado. É um orgulho ter feito parte dessa história. Que bom. E aí, tem uma pergunta falando sobre a água. E muita gente realmente fica na dúvida, né? Quantos litros de água devo tomar por dia? É muito individual? É muito individual, Águida. Normalmente gira em torno de 30 a 40 ml por quilo de peso. Então depende de quanto você pesa. Se você pesar 70 quilos, mais ou menos os 2 litros e 100 já conseguem te atender. Mas é muito individual, principalmente se você tiver perdas associadas, né? Se você tiver com quadro diarreico, tiver vomitando, tiver alguma situação assim, normalmente essa recuperação precisa ser maior. Mas aí quando fala sobre beber líquido, tem que ser a água mesmo? Ou a gente pode intercalar com chá, que é mais suco? Sim. O que é válido? Do ponto de vista hídrico, propriamente, Águida, eu acho que qualquer líquido acaba valendo, tá? O problema de, por exemplo, você misturar líquidos como o suco, como o chá, é que o suco traz um componente calórico normalmente associado. Então, depende da sua necessidade também de perda de peso, de manutenção de peso, do seu balanço do dia inteiro, tá? De percentual calórico. O chá normalmente tem um contexto diurético associado a ele também. Então vai fazer com que você urine mais, vai mais ao banheiro. Então, às vezes você vai precisar tomar mais líquidos de uma maneira geral, outros sem ser esses. Aí não vai fazer muito sentido, Exatamente. né? Se a intenção é se hidratar, de repente beber muito chá vai fazer você perder também um Exatamente. pouco. Tem mais uma perguntinha, essa eu achei interessante, até dei risada. Vamos ver se faz sentido. A pergunta é do Elisiel, do Primavera de São José dos Campos. É verdade ou mito que se beber meia garrafa de vinho por dia ajuda na nutrição e não fica desidratado? Olha, Elisiel, não é bem por aí, né? Principalmente porque meia garrafa de vinho é bastante coisa. Acho que a analogia que ele quis fazer talvez foi com a relação que o vinho ganhou em importância de saúde, mas num contexto de uma dieta, que é a dieta mediterrânea, onde você tem junto dessa alimentação uma taça de vinho, algo nesse sentido. Todos os dias? Todos os dias, mas assim, se você tiver também o movimento todos os dias, né? Então a dieta como um todo, todos os dias. Então ter um bem-estar, ter um momento para religião, ter um momento para atividade física, ter um momento alimentar onde você tem uma variedade interessante de alimentos. Exclusivamente escolher o vinho só não é uma boa alternativa. Não rola então beber meia garrafa de vinho, não dá não. Não, e lembrar que o vinho é calórico também, tá? Então, verdade, para quem quer emagrecer não é muito legal. Não é muito bacana também. Tem que controlar, viu, pessoal? Vamos voltar então a falar sobre a questão da nutrição dentro do hospital, né, e pacientes que acabam ficando desnutridos. Eu tinha deixado uma pergunta, doutor, falando sobre a porcentagem, né, de pacientes desnutridos no hospital. Ela é grande? Ela é gigantesca, Águida. Sério? Um estudo grande mostrou isso, o Ibranutri, em 98,
mostrou que cerca de quase 50% dos pacientes internados têm algum grau de desnutrição. Nossa, 50%? 50%. Metade das pessoas que internam tem algum nível, algum grau de desnutrição. Nossa! Esse estudo aconteceu em 98 e depois foi republicado pensando que depois de 15, 20 anos a gente teria melhorado ou caminhado muito nesse cenário. Sim. E não, a gente consegue ainda manter uma alta porcentagem de pacientes desnutridos dentro do nosso hospital, dos nossos hospitais de uma maneira geral. 25 hospitais da América Latina foram vistos nesse estudo. Nossa, dado importante, né? O que será que leva, né, a esse número tão alto de pacientes desnutridos? Às vezes falta de informação, falta de cuidado também, ou acesso a alimentos que realmente possam ajudá-lo. Eu acho que você tocou nos pontos principais. É o mesmo? acesso à alimentação de uma maneira desregrada ou não selecionada. Hoje é mais barato, é mais acessível você ter acesso a alimentos muito ricos em carboidratos, muito multiprocessados, ultraprocessados, então isso acaba atrapalhando bastante do ponto de vista alimentar. Ou as próprias doenças mesmo, que vão a médio prazo, vão catabolizando o estado nutricional do paciente, então vão piorando, vão aumentando as demandas. E a demora, às vezes, na procura de um diagnóstico, na procura de um profissional, também acaba piorando bastante isso. Vai debilitando, esse paciente. Sim. Agora, doutor, por exemplo, verificando a desnutrição, né, no paciente, e aí com as equipes do hospital, como que vocês agem? Além do nutrólogo, tem outros profissionais envolvidos na recuperação desse paciente? Com toda certeza, Águida. Um bom serviço ele precisa ter diversos profissionais olhando para esse paciente. Como eu falei, o paciente centrado no centro do tratamento, do cuidado, isso precisa acontecer. Então tem diversos profissionais que conseguem contribuir nisso. O profissional de nutrição é muito importante, o médico, o nutrólogo, a fisioterapia, a enfermagem, a fonoaudiologia, tem diversos profissionais que conseguem contribuir na melhoria da estada nesse paciente. Não é nem só do ponto de vista nutricional, mas o desfecho para doenças e para diversas situações conseguem melhorar o aporte alimentar com uma equipe bem unida. Legal, agora a gente vai para mais perguntinhas. Direto de Jacareí. Tô aqui em Jacareí com a Vanessa. Vanessa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Olha, que bom a gente poder pensar um pouquinho em nossa alimentação, ainda mais pensando com um nutrólogo. Você já ficou internada? Já. Já. E a comida do hospital, como que era pra você? Pode ser sincero. Sinceramente, as que eu comi foram boas, mas é muito importante a gente pensar mesmo na nutrição. Já sofri com má alimentação. Então, ainda mais no hospital, que a gente tem que estar ali se recuperando, né? Você acha que existem alimentos super poderosos que podem ajudar você a ficar mais nutrida? Com certeza. Por exemplo, tem muito nutriente, o brócolis, a couve. Será que esses fazem parte, então, desses super alimentos? Vamos para o estúdio descobrir. Legal, Luquinhas. A gente pode, inclusive, falar sobre as várias dietas ou as várias nutrições, eu não sei se é assim que fala, tá bom? Dentro do hospital. Sim, perfeito. Tem diversos tipos de dieta e diversos tipos de vias alimentares também, né? Pensando só na via oral, na boca mesmo, que é o mais fisiológico, o mais comum, a gente tem diversos tipos de consistências de dieta. Por isso a importância da fonoaudióloga também nessa situação. Porque às vezes o paciente tem alguma questão mais alta da cavidade oral que ele não consegue ter uma alimentação geral como nós, ele não consegue consumir pedaços, por exemplo. A deglutição, né? Exatamente. O engolir que fica comprometido? Fica comprometido por alguma patologia, um AVC, por exemplo. Isso pode trazer algum prejuízo para o paciente. Então, esse é um tipo de dieta que a gente normalmente utiliza para esse paciente. Uma dieta mais pastosa, com os líquidos um pouco mais espessados também, até ver essa real função da deglutição dele, por exemplo. Legal. E esses alimentos, como o Lucas disse, né, que são os superalimentos, eles acabam sendo colocados ali na dieta do paciente? Dentro do hospital, eu acho que a gente precisa trazer um pouco da nossa realidade, da nossa vida também. Não existe um superalimento que isoladamente consiga trazer um benefício assim ímpar para a nossa saúde, infelizmente. Acho que o combinado é feito por diversos alimentos, uma vida saudável, do ponto de vista alimentar mesmo, acho que um alimento especificamente não é sozinho que ele vai conseguir fazer isso. Dentro do hospital a gente tenta sim
trazer uma variedade grande para os pacientes, porque a gente tem que fazer essa produção em larga escala, né? E para diversas demandas e não só um tipo de consistência, né? Isso também muda bastante, porque se fosse uma dieta normal, geral, talvez ficasse um pouco até mais fácil, mas você ter que bater os alimentos, isso às vezes não é tão atrativo para o paciente. Então, as meninas da produção, de uma maneira geral, têm que se suar ali para conseguir trazer algo atrativo para o paciente. Eu imagino. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais perguntas. Você pode mandar a sua, tá? Para o WhatsApp, que é o 99716-7989. Tem uma perguntinha que o doutor pode responder no próximo bloco. Ó. Quais alimentos consumir para aumentar a vitamina B12 no organismo? Daqui a pouco, então, o doutor Vitor volta para falar sobre isso, tá bom? E a gente continua falando sobre saúde. Olha, além da carne bovina, suína e de frango, as exportações brasileiras de ovos também estão em alta. A gente vai ver na reportagem de Tiziano Kessler. Líquido, em caixinha, em pó ou ovo in natura. As exportações do produto brasileiro quase dobraram nos primeiros 5 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Foram quase 12 mil toneladas. Além da qualidade, outros fatores influenciaram. A influenza aviária em várias partes do mundo que tem dizimado plantéis em alguns países, também a questão dos custos de produção com aumento expressivo em várias partes do mundo. Esta empresa dobrou as exportações, apostou no produto processado para atender países da Ásia e da América Latina. Para fornecer para empresas que vão processar os ovos, né? Então, fábrica de maionese, fábrica de biscoitos, massas. O brasileiro come, em média, 241 ovos por ano, mais do que a média mundial, que é de 230. Mesmo com a expansão das exportações, menos de 1% da produção é vendida para outros países. E o setor afirma que é possível ampliar os negócios internacionais sem desabastecer o mercado interno. Hoje, o principal cliente é o Japão, que compra 1/3 dos ovos exportados. É o momento de nós fidelizarmos esses países que estão importando e apostando agora na nossa proteína, né, e expandir. Ah, eu adoro. Eu sou fã de ovo. Você gosta, Lana? Como todos os dias e eu não enjoo. Ela disse, faz de um jeito, né? Faz omelete, faz ovo mexido, enfim. Bora isso. falar sobre as fofocas? Boa semana, Lana. Boa e aí? semana, boa tarde. Descansou? Descansei. Que bom. Descansei bastante, graças a Deus. Quero saber o que tem aí pra hoje. Bom, nesse final de semana, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa se apresentou aqui neste final de semana, então, na Expo Agro Jacareí, e decidiram, então, divulgar a sua nova música aqui no Vale do Paraíba. Uau. A música se chama Narcisista e tem um vídeo que tá bombando nas redes sociais que mostra a Maiara se debruçando num banco, abraçada com uma garrafa de pinga, né? O vídeo foi uma propaganda da nova música delas, então, Narcisista, que em um dos trechos diz a seguinte frase: senta aqui que eu quero conversar com todas as suas personalidades. Bom, detalhe que a Maiara namorou com o Fernando Zor, da dupla Fernando Sorocaba, de 2019, terminaram em abril de 2023, mas nesse período eles terminaram umas 12 vezes. Né? Nossa Senhora! E os fãs logo então conseguiram identificar que ela estava em uma praça aqui em São José, no Jardim Aquários. E detalhe que a Maiara já está namorando com outro cantor sertanejo, o Matheus Gabriel. E então, é aquela coisa, né? Ela deu uma indireta nervosa nessa música para aquele cara. Total, não precisa falar mais nada, o recado já tá dado. Então, o pessoal, né? Os sertanejos costumam usar a experiência própria de sofrência, inclusive, para escrever música, né? Não, e faz assim, sucesso. Faz muito, porque as pessoas se identificam, apesar de serem famosos, são pessoas como a gente, que têm sentimento, que ficam com raiva, né? Que tem amor, que sofrem, né? Que fica na fossa. Sim. Então, e eles transformam, é uma boa a diferença é que eles transformam isso, né? E muito, né? Não é pouco, não. Isso é bom pro bolso deles, bolso né, Lana? deles, e né? você viu, era no Aquários mesmo, deu pra identificar ali aquela, como fala, o banco? Sim. O banco azul lá do Aquários. Sim. Não é verdade? Sim. Falando agora de uma outra figura também do mundo sertanejo, o cantor Gustavo Lima causou muita polêmica nesse final de semana num show lá em Teresina, quando ele impediu um intérprete de Libras de subir no palco para poder traduzir o show. Nas redes sociais, a intérprete Arielle Paiva conta que foi informada minutos antes do show que ela não poderia subir, né? Então ela teria sido impedida por conta do tamanho do palco,
mas o motivo não foi confirmado pela assessoria de imprensa do Gustavo Lima. E muitos fãs ficaram tristes, foram embora, inclusive, né, os fãs que precisavam dessa tradução, postaram vídeos reclamando da atitude da produção do Gustavo Lima, e a assessoria do cantor informou em um comunicado para a imprensa dizendo que não sabia dessa informação e ainda disse que caso alguém procure a produção do Gustavo Lima e peça para colocar o próprio intérprete no palco, ele sempre terá espaço disponível para isso. Mas a Associação dos Profissionais e Tradutores e Intérpretes de Libras do Piauí repudiou esse caso e reafirmou que tal atitude configura-se como crime, visto que não houve, então, respeito e cumprimento às leis que preconizam, né, o direito linguístico das pessoas surdas. Com certeza, alguém errou aí. Sim. Não é verdade? Normalmente o Gustavo Lima, os cantores, eles nem sabem o que está acontecendo. Não, com certeza. certeza. A produção que proíbe e tal, e acaba sobrando pro próprio cantor, né? Acaba, porque é o nome dele que tá ali, né? Ele que tá fazendo o show, então a bucha vai para ele mesmo, né? Mas aí, por exemplo, aquela intérprete, essa é a oficial? Será? Essa foi a contratada pro show. Pro show. Pela empresa que contratou o show do Gustavo Lima. Não é esquisito isso? Se ela foi contratada para... Ela precisa. É representação, né? É representatividade. E tá certo. Pra poder ter inclusão. E os fãs têm que realmente falarem, né? Tem que Ficou chato se pro Gustavo Lima, porque expressarem, assim, de que ficaram a produção chateados. toma uma atitude, queima o Gustavo Lima. Entendeu? Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo disso aí, né? Isso aí, os sertanejos movimentaram o final de semana. Bastante, hein? A Expo Agro com tudo. Você já foi? Não fui ainda. Eu ainda não também. Talvez eu vá nesse final de semana. Durante a semana eu não consigo. É mais difícil, né, Lana? Obrigada, viu? Imagina. Boa semana, até amanhã. Boa semana. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir as notícias regionais com Douglas Cruz e também vamos voltar a falar sobre o nosso assunto do dia com o Hospital Pio 12. Até já! Volta hoje o nosso entrevistado é o médico nutrólogo do Hospital Pio 12, Dr. Vitor Andrade Regis, que está batendo um papo sobre o papel da nutrição para a recuperação dos pacientes internados, tá? Você também pode mandar sua perguntinha para o nosso WhatsApp, já tem algumas chegando. Vamos responder a que eu deixei no bloco anterior, doutor? Por favor, Rafa, coloca pra gente. Quais os alimentos consumir para aumentar a vitamina B12 no organismo? Tem alguns que são legais, doutor? Sem dúvida, Águida. Tem os alimentos de origem animal são os principais, né? Ovos, fígado principalmente, peixes, mas todos os de origem animal vão trazer oleaginosas também, vão trazer a B12. Aí é um problema para os vegetarianos, né? Normalmente são um público também no nosso consultório tendo que suplementar a parte. Então já tem suplementos que são veganos de uma maneira geral, nem vegetarianos são veganos mesmo, que a gente consegue fazer essa suplementação. Mas do ponto de vista alimentar, pro vegano principalmente, é bem complicado. Nos demais, os de alimento de origem animal conseguem contemplar bem a B12. Legal, a gente viu a matéria sobre o ovo, a questão das exportações e tudo. Ovo pode comer todos os dias? Todos os dias? Todos os dias, mesmo sim. a questão do colesterol, sim. tudo? Esse é um mito? É um mito, sem dúvida, é um mito. Porque o colesterol, claro, tudo com a sua parcimônia, sem grandes excessos, mas o ovo ele é um alimento completo, né? Nutricionalmente é um alimento completo, então a gente pode utilizar ele diariamente sem problema nenhum. E aí, entre as proteínas, acredito que é o melhor custo-benefício, digamos assim, para quem for no supermercado, né? Sem dúvida, é a mais barata, com certeza. É verdade. Vamos para mais uma perguntinha que eu separei? Olha, minha sogra está em tratamento oncológico no Hospital Pio 12 e eu gostaria de algumas dicas de alimentos bons para fazer nesse momento do tratamento. Inclusive, queria dizer que da última vez que ela ficou internada, ela amou as sopinhas do hospital. Ah lá, os cozinheiros e as nutricionistas ficaram felizes agora, com certeza, né, doutor? Que bom, trabalho fenomenal deles, né? Mais uma vez, dieta balanceada acho que é o carro-chefe para qualquer doença, mas principalmente uma doença oncológica. Se ela falou de sopa, possivelmente ela estava com uma dieta mais líquida, mais restrita ou mesmo pastosa. Aí no hospital se dá a importância dos suplementos. Os suplementos a gente consegue entregar de uma maneira líquida, bastante proteína, bastante caloria, bastante vitaminas de uma maneira geral, que vão contribuir sem dúvida para o estado nutricional da paciente. Bacana. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão, a gente está falando dos idosos, né? De fato, eles são mais vulneráveis à desnutrição?
Por exemplo, ao longo dos anos, é verdade que a gente vai perdendo o apetite? Sem dúvida. Não só o apetite, Agria, como o componente muscular também a gente perde. Então, a massa muscular? A massa muscular. Por isso que vai ficando muito magrelinho? Sem dúvida. Claro, são vários fatores, mas a partir de 30 anos, normalmente a nossa produção hormonal já cai. Já? Então é bem complicado. Mas é muito novo, É muito doutor. novo, né? Mas é cruel mesmo. É cruel. Por isso que a gente tem que tentar fazer uma atividade física, principalmente resistida, pensando em ganho de massa muscular, para ter uma melhor idade um pouquinho mais adequada, assim. Do ponto de vista alimentar, é um fato, os idosos acabam desnutrindo um pouco mais por diversas questões, incluindo a dentição, que é muito difícil comer qualquer tipo de alimento, mas principalmente os de fonte proteica, que são mais carnes, etc. E o ovo pode entrar como uma alternativa também para essa dentição prejudicada dos idosos, por exemplo. Ah, verdade. Então, há uma relação, inclusive, sobre a situação da boca desse paciente, se ele sente dor ou se de repente ele tem uma prótese, né, que não está muito bem encaixada, com a desnutrição? Total. Isso a gente vê bastante no hospital também, porque muitas vezes o paciente interna sem a prótese. Então é bem complicado da gente ter esse alimento ali geral ou sólido nesse primeiro momento. Isso acaba atrapalhando um pouco. E muitas vezes a prótese muda também, né, no contexto de internação, que o paciente perde peso, a prótese acaba não... Ele fica um tempo ali sem a prótese acaba não encaixando mais, tem que fazer outra prótese, é bem complicado mesmo. Mas nesse meio tempo a gente vai tentando avaliar do ponto de vista nutricional e tentando trazer nutrientes, seja em qualquer forma, para esse doente. Legal. E o ovo, como o doutor disse, pode ser uma opção, né? Porque é mais molinho. Mais molinho. E ajuda também na hora de engolir, né? Sim, Num alimento muito duro, que pode engasgar. Agora, doutor, fiquei pensando aqui. Existem alguns sinais de alerta que as pessoas podem ficar atentas em casa? As pessoas que têm idosos com a saúde mais comprometida e que podem indicar, de repente, uma desnutrição? Sem dúvida. Eu acho que são os pequenos sinais, principalmente fazer uma refeição junto do idoso é interessante para você avaliar o que ele está consumindo de fato. Né? O que ele está conseguindo ter de consumo é importante, sem dúvida. Mas muito também do ponto de vista de fragilidade, de quedas, de atividades básicas da vida diária, o idoso está precisando de muita ajuda para fazer muitas coisas, como se trocar, como escovar os seus dentes, como caminhar, um pequeno percurso. Isso já pode falar e ter relação com uma parte nutricional, sem dúvida. Legal. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Vou pedir para o Rafa espelhar. Ela fala também sobre a questão, deixa eu ver aqui, pronto. A Maria de Taubaté, que casa um pouco com a questão da desnutrição nos idosos, né? Como sei se tenho deficiência nutricional? Existem características ou só exames, de repente, podem dizer se esse paciente tem alguma deficiência ou não? A desnutrição, que basicamente aquela que é muito importante, é aquela perda de peso não intencional num período curto. E esse período normalmente pode ser semanas ou meses. Isso vai determinar o quanto desnutrido ou quão grave isso pode ser. Então o peso ainda é o nosso melhor parâmetro para avaliar. No âmbito hospitalar a gente pode ter algumas outras avaliações que nos permitem fazer isso. A bioimpedância, uma calorimetria indireta, que é mais raro, mas dá para utilizar. São situações que conseguem nos mostrar um pouco mais de desnutrição. Tem uma desnutrição que é importante, que pode ser uma anemia, por exemplo, que você consegue fazer no exame de sangue. Né? É uma deficiência nutricional, né? Não propriamente uma desnutrição, mas é algo nutricional que pode ser corrigido, se for realmente por ferro, pode ser corrigido por esse elemento. Então, é uma maneira. Fazer os seus exames é bem interessante. Passar num profissional dessa área também, seja nutricionista, seja nutrólogo, alguém que veja, te pese e faça isso a médio prazo. Legal. Tem outra pergunta aqui falando sobre a questão do ovo, gente. O ovo está fazendo sucesso hoje, só que ele quer saber se o ovo cru... Dá para colocar na tela já, Rafa? Peraí que eu tô pegando, não sou ágil igual o Luquinhas, tá bom, gente? Calma, muita calma nessa hora, o povo tá dando risada aqui de mim. Vamos, diretor. Aê! Mandando uma foto, assistindo o programa. Obrigada, viu, querido? Olha lá, falando sobre a informação, né, da nutrição, que tem achado interessante. Tomar ovo cru faz mal para a saúde? Obrigada pela atenção. Olha, o ovo cru, ele não é interessante porque ele tem uma proteína que não vai bem você consumi-la crua, além das questões que você pode ter problemas de saúde associados a isso, né? E o paladar também, cada um tem o seu, óbvio, mas não é muito convidativo. Nossa! Mas pode ser problemático sim.
é melhor pensar em outras alternativas com o ovo. Gente, coloca ali na frigideira com um pouquinho de Cozido, leite, mexido, faz um ovinho sim. mexido, né? Acho que fica mais atrativo, viu, amigo? Vai por mim. Bom, cada um tem um paladar também, né, doutor? Sem dúvida. Eu fiquei pensando agora na questão nutricional para mulheres grávidas e no pós-parto. Elas têm que ter uma atenção especial nesse momento? Sim. Não é aquilo também que é mais um mito que eu preciso comer por 2 agora que eu estou grávida, por exemplo. É verdade, né? isso era muito comum antigamente, Exatamente. quando a gente nasceu, doutor. Sim. O apetite aumenta realmente, mas os estudos mostraram que cerca de, ali para o 2º, 3º trimestre, 300 quilocalorias a mais do que você já consome estaria dentro do esperado e do necessário. Né? É um período muito individual, onde não deve ser feita nenhuma restrição alimentar propriamente, tá? Salvo alguma orientação da equipe médica. É um período importante que você consegue, através do teu cordão umbilical, passar diversos nutrientes para o teu feto ali, para o teu filho. Então, pensar sempre em fontes de ômega é bem interessante. Alimentos de origem animal, se você não tiver nenhuma restrição a eles, são bem-vindos. Ômega 3 eu acho que é o principal. As vitaminas do período gestacional também são bem interessantes. E falando no pós-parto, pensando na lactação, também pensar que a lactação você ainda continua passando nutrientes para o teu filho, né? A lactação é a amamentação. A amamentação, né? Exatamente. Você continua passando nutrientes para a criança. Então é muito importante você continuar variando os teus alimentos, perceber se algum alimento trouxer alguma situação diferente para ele, cólica principalmente, tentar evitar ou colocar em um momento mais separado para entender se é aquilo mesmo. Mas é um período bem importante do ponto de vista nutricional, mas sem grandes extravasamentos também ou sem grandes seletividades. Uma dieta normal, uma dieta bem balanceada, bem equilibrada, faz sentido. Ótimo. Daqui a pouco, então, o doutor volta para responder mitos e verdades sobre a questão da nutrição, tá bom? Vamos para a previsão do tempo? A gente está no início de semana, hoje já começou, né? Segunda-feira. Vamos saber com a Maíra Costa como fica o tempo hoje e nos próximos dias para a nossa região. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a máxima chega a 21 graus. Em Paraibuna, a máxima é de 25, Pindamonhangaba, 27 e Cachoeira Paulista, 28 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a máxima prevista para Caraguatatuba e Ilhabela é de 24 graus. Em São José dos Campos, a máxima para hoje é de 27 graus, 24 para amanhã e 21 na quarta-feira. Em Taubaté, a máxima para amanhã é de 25, 21 na quarta-feira e 22 na quinta-feira. Vamos agora de mais informação, mas para te atualizar das notícias da nossa região, Douglas Cruz vai falar um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Oi, Douglas, boa semana. Boa semana para você também, Águeda, e para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso, né? Mais uma segunda-feira começando e um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM está um alerta muito importante que o Corpo de Bombeiros divulgou sobre dados de acidentes domésticos aqui na região. Nesse período agora de junho e julho, segundo o Corpo de Bombeiros, os acidentes com crianças dentro de casa cresceram 25%. E isso tem um motivo, né? Nesse período do mês de junho e julho é o conhecido recesso escolar, as férias, e as crianças acabam ficando mais em casa. Os pais muitas vezes acham que dentro da nossa casa é o lugar mais seguro para a criança e os bombeiros fazem exatamente esse alerta que nem sempre é assim que funciona. Dentre as zonas aí com mais acidentes acidentes domésticos, melhor dizendo, estão 4 pontos perigosos dentro de casa. O mais conhecido é a piscina, né? Mais de 60% dos acidentes domésticos acontecem com crianças que estão dentro das piscinas e vale frisar que na maioria das vezes são crianças que podem e sabem nadar. Então, às vezes, os pais acabam ficando um pouco mais relaxados com aquele filho que tem uma boia ou sabe nadar e é nesse momento de desatenção que acaba acontecendo um acidente. Um outro ponto também já conhecido dentro de casa são as cozinhas, né? As crianças muitas vezes não estão habituadas com panelas quentes ou com uma faca mais pontiaguda e podem acabar aí se queimando ou até se cortando, um acidente doméstico também muito
perigoso. Mais um ponto que eu queria chamar a atenção que o Corpo dos Bombeiros ressalta bastante nesse alerta são os pontos que pra gente que é um pouco mais alto são comuns, que são as quinas, as tomadas. Muitas vezes a gente está em uma quina de uma mesa, por exemplo, que bate aqui na altura da nossa barriga. A gente nunca nem percebeu que isso poderia causar aí algum acidente doméstico, mas para uma criança de 5 a 10 anos de idade, que são crianças com estaturas médias, pode ali, depois de um tropeço, bater a cabeça, ou numa tomada, né? A tomada pode estar ali na faixa de visão da criança, são aí um dos grandes causadores de acidente doméstico. E vale frisar o alerta mais importante. Em caso de acidente doméstico, você não sabe o que fazer, acione o 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. Muitas vezes os corpos de bombeiros, mesmo à distância, podem dar uma orientação importante nesse momento que a gente sabe que é um pouco desesperador, mas os pais precisam manter a calma e acionar o Corpo de Bombeiros em caso de acidente doméstico, que, como eu ressaltei aqui, cresceram 25% nesse período de férias escolares aqui na região. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Rodovia Presidente Dutra tem trânsito tranquilo por toda a intercorrência aqui do Vale do Paraíba, mas vale frisar que ali no quilômetro 157 em Jacareí, sentido Rio de Janeiro, a concessionária está fazendo obras aí de duplicação da marginal, portanto uma das faixas está interditada, o motorista precisa de um pouco mais de atenção nesse trecho. Nas demais rodovias, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, também a travessia de Balsas, o motorista faz boa viagem, o tempo está limpo. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. Ótima notícia, né, Douglas? Obrigada, viu? Até amanhã. Daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar sobre os testes da vacina contra a chikungunya, que tem resultados positivos. E a gente vai conferir também os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Até já! Olá pessoal do Vale do Paraíba e região, logo mais estaremos ao vivo no programa Falando Nisso com os ganhadores do Vale Cap, então não percam, fiquem ligadinhos. Estamos de volta, pessoal, agora com a Alessandra Michele. Ela vai apresentar quais foram os ganhadores do último Vale Cap. E aí, Ale? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Olha, essa semana tem muita gente feliz, viu? Que no primeiro bom. prêmio, R$14 mil, quem ganhou foi a Silvana, da cidade de Taubaté, tá aqui muito feliz. Esse prêmio te ajuda? Muito. Pagar umas contas e dar uma passeadinha. Né? Opa! É ótimo, né? Parabéns, viu? Obrigada. Olha só, no segundo prêmio, a dona Neide, da cidade de São José dos Campos, vai sair acelerando, porque ela levou uma moto Honda sozinha, né, dona Neide? Com certeza, vamos agora fazer umas trilhas, né? Com certeza. 2 sonhos realizados, né? Conhecer a Águida e ganhar no Vale Cap. Águida, foi um prazer te conhecer. Obrigada, viu? dona Neide. E vai me ajudar muito, né? E eu sempre confiei no Vale Cap. Parabéns, viu? Obrigada. No terceiro prêmio, né? O Carlos, daqui de São José dos Campos, faturou uma moto sozinho também. Ele tá muito feliz, vai sair acelerando também. Eu também, igual. Parabéns, viu? Parabéns, pode ir pra lá, Carlos. por favor. No quarto prêmio era um T-Cross, mais R$60 mil e 4 ganhadores. Hein? Olha! O pessoal aqui é bem unidos, né? Dividindo o prêmio aí. Olha, o Alfredo, da cidade de Guaratinguetá. Seu Alfredo tá aqui feliz, falou que vai fazer a terceira lua de mel com a esposa, né, seu Alfredo? Apenas uma roda do carro, né? Dividiu em 4. Mas vai dar pra ajudar, né? Ah, sim, claro. Quanto tempo o senhor tem de casamento? 51 anos. Então, tá merecendo mesmo fazer uma outra lua de mel. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por favor. Ele divide com o Vitor, da cidade de São José dos Campos. Vitor também já tem planos aí com o prêmio, né, Vitor? Sim, aproveitar a vida em famílias. Parabéns, viu? Parabéns. Pode ir pra lá, por favor. Divide com o Anael, da cidade de Lorena. Ele que falou que um tio já ganhou no Vale Cap e agora chegou sua vez, né? Ô, família sortuda. Quem compra tem chance. E a sua família tem sorte. Tem. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por favor. E também o Wilson, da cidade de Tremembé, que devido a compromisso não está presente. Acabou não vindo. Mas, e nós tivemos também 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, para a próxima semana, a Águida já está aqui segurando dela. Olha só, no primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo prêmio, R$10 mil. No terceiro prêmio, R$10 mil. E no quarto prêmio, R$350 mil. E teremos também 60 giros da sorte no valor de R$2.500 cada. Então, vale a pena você garantir o seu. Dá uma chance à sua sorte e ajudar a pai da sua região. E, ó, semana que vem eu quero vocês aqui ao vivo conosco, né, Águida? Oba, é bom que toda semana a Ale deixa
esse cartãozinho. Esse aqui, gente, é ótimo porque você só coloca o celular aqui, sabe? É via Pix, né? A Águida já tá craque. E aí já fica concorrendo. É isso mesmo. Boa sorte pra Obrigada, você também. viu, Ale? Obrigada, tá? Boa semana a todos. Boa semana. Bom, vamos falar sobre notícias? Além da dengue, outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti terá vacina, que é a chikungunya. Há 4 meses, o Vitor teve chikungunya e ainda sofre com as sequelas. Uma dor na mão e nas costas. Dá um cansaço, a dor nas pernas, falta de ar na gente, assim, você não consegue respirar direito. Só neste ano, o Brasil teve mais de 120 mil casos da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 47 pessoas morreram. Um estudo recente publicado na revista Lancet demonstrou que a vacina contra a chikungunya produziu resposta imune em 99% dos voluntários. Os testes foram feitos nos Estados Unidos, com mais de 4 mil adultos. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan realiza um teste complementar para avaliar a segurança e eficácia do imunizante em 750 adolescentes de 12 a 17 anos. A gente acha que vai, na verdade, mitigar a amplitude dos surtos. A gente também espera que esta vacina diminua a morbidade da doença. Esta é a primeira vez que a vacina é testada em humanos e, em breve, pode ser a primeira a ser aprovada por agências reguladoras internacionais. A gente vai agora fazer os estudos de imunogenicidade, né, entender a resposta imune, os anticorpos desse indivíduo. Se der tudo certo, a gente passa a vacinar crianças mais jovens, né? Se for bem aplicado, as pessoas de fato forem imunizadas e todo mundo participar, há uma expectativa real de essa vacina funcionando, a gente se livre da doença. Que ótima notícia, né? Olha, esse é o nosso último bloco, falando sobre saúde com o nosso parceiro que é o Hospital Pio XII. E agora a gente vai saber o que é mito, o que é verdade sobre a desnutrição de pacientes. Vamos lá então para o primeiro, para o doutor Vitor responder? Na tela então, doutor, o IMC baixo do desejado, né, indica um quadro de desnutrição? Não necessariamente. Abaixo do desejado? Depende se for o desejo do paciente, não. O desejo, tem cortes específicos para isso. IMC é abaixo de 18, abaixo de 25, abaixo de 30. Resumidamente, vamos explicar o que é o IMC. O IMC é o índice de massa corporal, onde você pega o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. E ali você consegue, dependendo da sua faixa etária, da sua faixa de número, entender qual o teu estado nutricional, mas para grandes populações. Não é tão interessante individualmente, mas para grandes populações ele é legal. Legal. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos, todo mundo gostou. Chegaram várias perguntinhas e eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Legal. Olha, hoje é só segunda-feira, amanhã tem mais Falando Nisso com um novo assunto. Olá, pessoal. Montamos um projeto da Universidade Ítalo-Brasileira dentro da maior comunidade do estado de São Paulo, Paraisópolis. Lá vamos mostrar para vocês como gerar renda imediata e mudar a vida das pessoas. Quer ser feliz? Ajude as pessoas. Escuta isso, assista o nosso programa que vai valer a pena. Transformação de vida, geração de renda e orgulho próprio. Um grande beijo para você, uma excelente semana. A gente se vê amanhã. Tchau!